Especialista, tudo bom? Eu tô aqui com o Lucas Cameron, André Rufino. Aparentemente eu sou o Silvio Santos hoje, né? Mas o pessoal tava reclamando do eco ontem, então hoje tem microfone. Ainda não trouxe a stand, mas o microfone vai na mãozinha mesmo. Daqui a pouco eu mando um gutural aqui. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos, o melhor programa de fake news e subversão da internet. E o que a gente tem de notícia para vocês? Bastante das coisas que a gente falou ontem e algumas coisas novas. Hoje o foco não vai ser Brasil. No Brasil a gente tem uma notícia só, basicamente, que é essa assim nova. Vamos importar até o ano de 2026 uma nova fábrica de Covid para o Brasil, basicamente. Lembra do laboratório de BLS-4, aqueles laboratórios para fazer manipulação com vírus que tinha em Wuhan? Pois é, o Brasil quer construir um. O Brasil, que não consegue nem cuidar de estrada, vai cuidar de um laboratório biológico de segurança máxima. É isso mesmo, senhoras e senhores. Temos também, falando em coisas, em problemas sanitários, vamos retomar os assuntos de ontem das máscaras cancerígenas, as máscaras que aparentemente causam câncer, aquele negócio que o pessoal fica falando, bota máscara, bota máscara. Pois é, bota máscara e inale plástico e pegue câncer e desenvolva problemas neurológicos. Basicamente é o que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos está falando, mas eles estão falando bem quietinho, que é para ninguém ouvir. Temos também o problema dos carrapatos veganos, que já se tornou um problema grande nos Estados Unidos e agora está preocupando os australianos. Um carrapato que causa alergia à carne, que era um problema marginal no mundo, centenas, talvez poucos milhares de pessoas no mundo pegavam isso no ano. E agora, em um ano, em um verão, basicamente 500 mil de americanos contraíram essa bagaça, a ponto das autoridades australianas começarem a ficar preocupadas. Aqui a gente dá a fake news, a conspiração fica a cargo de vocês. Eurodeclínio. Temos os assuntos de ontem que não deu tempo da gente tratar, né? Violência contra gay em ascensão na Alemanha, a Alemanha que está importando kebab pra cacete. Temos a Dinamarca tomando o lado dos kebabs, basicamente, dizendo que vai proibir a queima do Alcorão, e aí a Dinamarca disse, a Dinamarca é um país onde países não falam. O ministro da Justiça da Dinamarca falou que eles vão proibir queimas de Corão, porque isso é discurso de ódio, isso é um desrespeito à religião alheia, blá, 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 blá. Eles não entendem direito o que é liberdade de expressão, e o Flávio Dino dinamarquês resolveu intervir. Temos também a questão dos incêndios que a gente estava vendo na Europa, incêndios que o pessoal estava falando que aquecimento global está incendiando a Itália, aquecimento global está incendiando como é que se diz? A Grécia, está incendiando a Espanha, pois é. Aí pegaram um monte de paquistanês e sírio na Grécia começando incêndios. Olha só, o aquecimento global, ele não satisfeito em ser uma abstração, ele resolveu se incorporar na Terra, no corpo de 13 paquistaneses e sírios, para fazer o trabalho de aterrorizar a população. Olha só que maravilha. Temos notícias da guerra, algumas notícias de ontem, algumas de hoje. De ontem a gente vê que vamos ver aquela questão do Zelensky com as eleições. O Zelensky que tinha dito que não ia mais ter eleição enquanto durasse a guerra, ele agora era o ditador, não pode chamar o Zelensky de ditador, que o Flávio Dino fica bravo. O presidente legitimamente eleito da República Democrática da Ucrânia falou que não vai ter mais eleição, que agora é só ele mesmo, porque eles estão em guerra, mas que se o Ocidente financiasse as eleições, aí a gente podia ter eleição na Ucrânia. Vamos ver um pouquinho disso aí. Falamos um pouco ontem do da confusão com o Wagner e o exército russo. Vamos ver hoje mais a fundo o que vai rolar com o Wagner, qual é o futuro do Wagner PMC. Vamos ver também que temos duas novidades de hoje sobre a guerra. A primeira é que a Rússia teve mais uma vitória no fronte africano. O Gabão deu um golpe militar e encerrou uma dinastia de ditadores de décadas, já se eu não me engano a família já está uns 40, 50 anos no poder, agora rolou um golpe de estado ali por um pessoal mais pró-Rússia, mais um país africano vindo para o lado da Rússia, ao mesmo tempo em que o pessoal da Ecovas está falando que talvez a gente vai intervir no Níger, não dá para ficar dando golpe de estado, vai intervir agora também, deixa passar um tempinho
Opa, travou, mas estamos de volta. Basicamente, o pessoal da Ecovas, ao mesmo tempo em que rolou esse golpe de Estado no Gabão, pró-Rússia, falou que vão intervir no Níger, sim, mas não vão intervir agora, sabe? O Níger teve um golpe de Estado, a gente, como países leais ao Ocidente, vamos intervir para resolver essa situação, mas não vamos intervir agora, vamos intervir no futuro. Que futuro? Quando? Não sei, não sabemos. Provavelmente depois que o pessoal pagar mais uma graninha para os nigerianos. E temos o Biden querendo basicamente transformar a Ucrânia em um novo Israel. O Biden, ele percebeu que se ele não se eleger, o que é impossível, o Biden vai se eleger, porque ele não vai precisar de eleição, né? Mas o Biden percebeu que depois que ele sair, acabou esse negócio de Ucrânia e isso não pode acontecer para o bem da família dele. Então, o que ele quer fazer agora é estruturar um acordo de longo prazo com a Ucrânia, que nem os Estados Unidos têm com Israel, no qual você troca o presidente, mas o presidente novo não tem a autoridade de encerrar a cooperação militar. Ele tem que ficar ali com a Ucrânia, vira basicamente uma colônia oficial, um protetorado oficial dos Estados Unidos. Além de guerra, de declínio europeu e de fraude sanitária, hoje temos um bloco de notícia boa, basicamente. Um bloco de gente picuda fazendo coisa de gente picuda. Falamos ontem que o Tucker Carlson quer entrevistar o Putin, no que pode ser, talvez, a entrevista mais importante do século. Se o Tucker Carlson consegue falar honestamente para o Putin e transmitir isso para a base dele, isso pode dar uma desmoralizada pesadíssima no esforço de guerra do Deep State americano. Só que a entrevista para o Putin é coisa do futuro. Ontem, o Tucker Carlson, ontem ou hoje, produção? Ontem ou hoje, o Tucker Carlson entrevistou o Viktor Orbán, o primeiro-ministro. Foi ontem, né? Ontem ele entrevistou o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Pois é, o Tucker Carlson tá pistolaço, velho. Ele tá indo entrevistar todo mundo. Que o herói da liberdade, eu sempre falei. Faz muito tempo que eu falo que o Tucker Carlson é o herói da liberdade. A sexta-feira a gente vai fazer um react dessa bagaça aí. Sexta-feira tá caminhando para virar o nosso dia de react. Eu não vou nem assistir, vou deixar para assistir sexta com vocês essa bagaça. Nossa equipe dos Cataláticos está correndo atrás da legenda já tá providenciando aqui em melhor qualidade do que semana passada. Perfeito, perfeito. Ô, louco. Maravilha, maravilha. Temos também 1.600 cientistas, incluindo 19 ou 20 brasileiros, incluindo 2 prêmios Nobel, que são homões da porra. Os caras assinaram uma declaração de não emergência climática. É isso mesmo. Quando você tem um monte de pseudo-acadêmico ali, pseudo-intelectual, acadêmico, parasita do Estado, que fica ali assinando, não, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. 1.600 cientistas ao redor do mundo todo assinaram uma grande carta avisando ao planeta que parem de entrar em pânico, não existe emergência climática, não existe consenso na comunidade científica sobre a emergência climática causada pelo homem e tudo isso é uma grande balela para você abrir mão das suas liberdades. Temos também falando em gente picuda, o Grey Zone. Lembra do Grey Zone? Aquele, talvez, a maior plataforma de notícias hoje em dia, não em termos de tamanho, mas em termos de qualidade, a melhor plataforma de notícias do Reino Unido hoje em dia, os caras que foram lá de forma independente, de barco, investigar a explosão do Nord Stream e acharam a bota de um marine americano. Pois é, esses mesmos caras que foram detidos ilegalmente pelo governo britânico, agora estão sendo boicotados pelo GoFundMe. O GoFundMe é tipo um Kikante, um daqueles aplicativos de vaquinha, e que, por alguma razão, de forma espontânea, agora está proibindo e bloqueando doações para o Grey Zone. Quase como se alguém com poder, se um governo ou outro, não gostassem da Grey Zone, do trabalho de jornalismo honesto que os caras estão fazendo e tivesse dado indiretas ali para o GoFundMe para eles pararem com essa bagunça. Aliás, falando em governo, em ditadurazinha que não gosta do Grey Zone, o Reino Unido está cada vez mais chinês. Primeiro, temos o Anthony Stevens, meio que o equivalente britânico de um vereador, sendo preso, não questionado, não detido, preso por defender a liberdade de expressão
e por comparar o padre ao... Como é o padre muçulmano? Não é rabino, é judeu? Padre muçulmano não é o imã? Enfim, ao comparar... O cara postou um vídeo mostrando o absurdo que é o tratamento do governo britânico a padres cristãos versus pregadores muçulmanos, sabe? Um vídeo onde de um lado você tem um muçulmano radical comprando briga com um policial e o policial ali todo bunda mole, e do outro lado um pastor desses de rua, cristãos, completamente pacífico, sendo preso por um policial covarde. O cara tá sendo acusado, isso e mais algumas outras coisas maravilhosas que ele fez em defesa da liberdade de expressão, causaram que ele fosse preso, basicamente. O cara tá sendo preso por discurso de ódio, por atacar a democracia do Reino Unido, coisas desse tipo, aquelas coisas que a gente já tá acostumado a ver. Ai, meu Deus do céu. Temos também o maior caos aéreo dos últimos 20 anos no Reino Unido. Caos aéreo mesmo, de problemas operacionais com o sistema aeroviário britânico. E o governo faz questão de avisar que não foi um cyberataque. Então, assim, não sei, é aquele negócio... Sem ninguém perguntar ou cogitar. Sem ninguém perguntar, é que nem o Marcos Duval trazendo um atestado de sanidade, sabe? O pessoal, eu não sou maluco, mas ninguém perguntou, todo mundo sabe que você é maluco, mas ninguém perguntou. No Reino Unido foi a mesma coisa, rolou um caos aéreo, e aí o governo do Reino Unido veio a público sem ninguém perguntar e falou, pessoal, é o seguinte... a gente não sabe o que foi ainda, foi incompetência nossa, afinal de contas, burocrata e político sempre gosta de assumir a própria incompetência, né? Foi algum problema nosso, não sabemos exatamente o que foi, mas podem ficar tranquilos que não foi um cyberataque. Olha só que maravilha de país que é o Reino Unido. Enquanto isso, temos o Goldman Sachs, um fundo extremamente corrupto financeiro, comprando empresas a rodo nos Estados Unidos e no Reino Unido. Bill, o que isso tem a ver com o Reino Unido e com a China? Você está falando do Reino Unido e a China. O Goldman Sachs está fazendo essas compras com o dinheiro que o governo comunista da China deu para eles. Então o Goldman Sachs está começando a virar um braço do governo chinês no sistema financeiro e econômico ocidental. Olha só que maravilha, olha só que saudável para a democracia, para a república, para a civilização ocidental, senhoras e senhores. Mas é isso que a gente tem de notícia para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. O Rui Costa Pimenta tá dando detalhes. Aliás, bem-vindo, Rui. Tá dando detalhes da carta que o pessoal assinou. Pode deixar que a gente vai dar a carta. E, aliás, vamos dar o nome de todos os brasileiros que assinaram essa bagaça, porque os caras são picudos e merecem palmas. Cientista que depende da academia para pagar as contas e ainda assim se posiciona contra o establishment acadêmico, contra essas corrupções que permeiam a academia contemporânea, merecem palmas. Mas, antes da gente entrar nas notícias do dia, temos bastante follow-up, começando com desenvolvimentos novos daquela questão do 8 de janeiro e da perseguição aos militares, do GSI e afins. GSI exonera coordenador geral por falha de comunicação no 8 de janeiro. Já avisamos aqui, faz tempo, que eles vão pegar o pessoal do GSI ali, principalmente depois que vazaram as imagens, que a CNN Brasil fez o favor para o Biden de vazar as imagens do governo, basicamente membros do Estado brasileiro apoiando os atos de vandalismo e permitindo os atos de vandalismo. A gente já cantou a bola aqui que eles iam pegar um pessoal do GSI que não tem muita importância política para usar de bode expiatório. Falar, são bolsonaristas infiltrados, temos que tirar esse pessoal. Pois é, temos aí já mais um caso, o GSI está exonerando o seu coordenador geral. Temos também as imagens internas do Ministério da Justiça do 8 de janeiro, que não existem mais. Lembra as imagens que o Flávio Dino ficou atrasando para entregar? A gente falou aqui, o Flávio Dino ficou repassando a bola, falou, não posso entregar. A CPMI do 8 de janeiro pediu as imagens do prédio do Ministério da Justiça, o Flávio Dino falou que não ia entregar, a CPMI falou, tem que entregar, isso aqui é uma CPMI, a gente está pedindo evidências, você não tem o direito. Ele falou, não posso porque o STF disse que não, passa pro Alexandre de Moraes. Aí passou para Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes falou, tá, então entrega. Só que nessa brincadeira, passou o prazo,
apagaram as imagens, elas não existem mais, elas só ficam salvas por 15 dias, a não ser que você tenha, de fato, um mandato judicial pedindo para salvar elas. Isso também é falso, tá? Porque esses HDs que eles utilizam, eles conseguem ser restaurados até em 6 níveis. Então, assim, poderia ter formatado umas 5 vezes que ainda daria para você recuperar. Então, totalmente recuperável, é migué total. Aliás, o mesmo migué que eles estão dando com as filmagens do aeroporto da Itália, do Alexandre de Moraes. Cadê? Cadê as imagens do aeroporto de Roma? E se não fosse o trabalho do pessoal que filmou, inclusive, mais uma vez, reiterando aquele vídeo, a gente tem algum episódio da quinta-feira da semana passada, a gente exibiu, né? Do pessoal que pegou o celular e filmou. Se não fosse por esse pessoal, a gente não teria a narrativa de que foi bolsonarista lá ia ficar por isso mesmo, sabe? Ainda bem que a gente tem pessoas que se filmaram e circularam aqui lá para ver claramente. Como fala a mulher, né? Que foram sem terra. Por isso que esse pessoal tem tanto medo da internet. É por isso que esses ditadores têm tanto medo da internet, do WhatsApp, do tiozão do Zap, do Telegram e o caralho a 4. Porque é uma fonte descentralizada e incontrolável, até agora, pelo menos, de informação. Antigamente, cara, na época da ditadura militar, você suicidava alguém com 40 tiros de metralhadora nas costas e foda-se, você controla o jornal diz que foi suicídio. Sabe? Agora não tem mais, não dá mais para meter esse migué. Agora o pessoal filma, bota na internet, uma vez na internet não some mais. Então é por isso que eles fazem tanta questão de ir atrás, de regular essa bagaça. Aliás, falando nisso, foi exatamente o que fizeram com a Força Nacional. Lembra a Força Nacional? A mesma Força Nacional que responde ao Flávio Dino, tá? Responde ao Ministério da Justiça. A mesma Força Nacional que a gente mostrou ontem que o Flávio Dino está mandando para o interior do Pará para conter no 7 de setembro uma cidade, basicamente para reprimir a manifestação no 7 de setembro de uma cidade que está cheia de bolsonaristas radicais. Pois é, essa mesma Força Nacional foi filmada fazendo um total de nada para impedir os atos de vandalismo do 8 de janeiro. Ou seja, o Flávio Dino apaga as imagens oficiais do Ministério da Justiça, mas o pessoal tem smartphone, o pessoal tem câmera, o pessoal filma e a Força Nacional tá ali com os escudos no chão, relaxando, sabe, tranquilona. As ordens de quem? Não sei. As ordens de quem eu não sei. Eu sei que, em teoria, eles tomam ordens do Flávio Dino. Eles estão subservientes ao Ministério da Justiça. Maravilha. O que mais que a gente tem de follow-up brasileiro? A PEC do governo que proíbe militares em cargos políticos está pronta e mira a neutralidade das Forças Armadas. A gente já veio avisando aqui, faz o quê? 2 ou 3 meses, quando começaram a falar dessa porra dessa PEC, basicamente o governo petista, a ditadura petista, está proibindo o militar de se candidatar a qualquer cargo político. Um negócio absurdo. Todo e qualquer cidadão brasileiro tem o direito de se candidatar a cargo político. Aliás, na minha opinião, isso não devia nem estar restrito a cidadão brasileiro. Se vier um angolano para cá e o brasileiro quiser votar nele, foda-se. Mas isso já está aberto a discussões. O que não deveria estar aberto a discussões é o fato de que uma profissão, você ter escolhido uma carreira específica, não deveria fazer com que você estivesse fora do jogo político. Se a população quiser votar em militar, eles deveriam poder votar em militar, mas o PT, você sabe como é, eles não gostam muito desse negócio de a população decidindo seus próprios líderes. Se gostassem, não teriam cometido fraude eleitoral para instaurar uma ditadura, né? O que mais que a gente tem? Tem um último follow-up brasileiro. A ABIN, sempre confiabilíssima, apontou participação de neonazistas e supremacistas brancos em movimentos golpistas das eleições. Olha só. A ABIN, o braço brasileiro da CIA, basicamente, do Deep Aí você vai descobrir, eles estão se referindo a, tipo, libertários, defensores da liberdade. Não, na real, de fato, o grupo que eles estão mencionando é um grupo que tinha lá no Telegram, até uns malucos aqui do Rio Grande do Sul, só podia ser daqui, essas pragas, mas é o pessoal que tem, só que, cara, eles primeiro que eram inexpressivos, segundo que eles eram um grupo estritamente de Telegram, sem ações práticas, eles estão tentando, provavelmente eles pegaram umas mensagens do cara discutindo a possibilidade de instrumentalizar aqueles movimentos que aconteceram em novembro e dezembro, só que, cara, primeiro que eles não fizeram, segundo, que se eles fossem, eles não seriam bem-vindos.
Pois é, a gente viu vídeos aqui do pessoal oprimindo vândalo durante o 8 de janeiro. E não só isso, na época que teve sucessivas manifestações desde 2014 pelo impeachment da Dilma, veio o pessoal neonazi querer colar nessas manifestações. Os nossos patriotas os careca do ABC tentaram colar no 2013 lá, foram expulsos da porra da manifestação. Mas o governo petista precisa fabricar o neonazista, né? Para ele poder depois combater o neonazista e chamar você de neonazista. Fora que tem aquele vídeo icônico, não é só aqui no Brasil, né? Mas os Proud Boys estão fazendo manifestação, chegou uns imbecis da Atomwaffen lá. Sim, posso colar com vocês aqui, levaram umas bagas no meio da cara. Não podem. Pra ficar esperto. O Murilo Lola tá falando aqui, a FBI já declarou os anarcocapitalistas como ameaças. Aliás, não só os anarcocapitalistas, como os católicos e pessoas que gostem da bandeira de Gadsden e da bandeira americana. A bandeira americana e o cristianismo viraram sinais de terrorismo de extrema-direita para o FBI. Tem até um caso interessante rolando nos Estados Unidos. A gente não vai noticiar ele hoje, porque a gente vai tratar dele mais para frente, quando a gente for fazer um episódio amanhã, né, que é a nossa Cataláxia sobre o libertarianismo e por que a gente tem tanto libertário fracassado, libertário que acaba saindo do movimento e falando bosta. Enfim, vamos tratar amanhã desse caso do moleque também, que basicamente está sendo proibido, moleque de 12 anos, que tinha um adesivozinho da bandeira de Gadsden na mochila, e foi proibido de entrar na escola pública dos Estados Unidos. A família do cara tá pistola, a mãe, cara, o vídeo é muito bom. A mãe do moleque vai lá com ele, o moleque fica com aquela cara de, meu Deus, minha professora é retardada. Tá vendo, mãe? Eu falei que o professor era retardado, você não acreditou, agora você tá aqui na frente dele. E a mãe do moleque com aquele negócio de, cara, mas você tem noção do que é a bandeira de Gadsden? Você tem noção de qual que é a história da bandeira de Gadsden? Ah, é supremacia branca. Não é. A mãe dá meio que uma deschavada na professora, no diretor da escola do moleque. Enfim, vamos tratar disso, vamos contar um pouquinho do que diabos que é libertarianismo amanhã na nossa conversa cataláctica e por que ele é incompatível com a teocracia, por que ele é incompatível com o utilitarismo. Libertarianismo é libertarianismo, ele é compatível com quase tudo, com tudo que é religião, dá para ter a sua versão libertária. Ateísmo pode ser libertário, mas teocracia e utilitarismo são duas coisas que não se misturam com o libertarianismo e nunca se misturaram historicamente. Amanhã a gente vai conversar sobre isso, né, na nossa Cataláxia, aquele quadro que vocês adoram, aparentemente, porque são o que vocês mais assistem. O que mais que a gente tem de follow-up saindo do Brasil? Pau torando ainda na Rússia e na Ucrânia. Tá rolando um monte de ataque de drone aqui na Rússia, rolou um ataque no aeroporto. Esse, de fato, a maioria dos ataques de drone que a gente mostra aqui no programa não tem um impacto cultural, sabe? Teve aquele primeiro ataque de drone em Moscou, que pegou um bairro de classe média alta, ali um bairro de classe média alta, mesmo, média alta para alta, o pessoal do Leblon e do exército russo, aquele chocou um pouco, e depois disso nenhum outro ataque de drone foi meio chocante, porque o russo é um povo calejado. Esse aqui já deu uma chocada também, porque foi em aeroporto, o pessoal já ficou meio assustado, mas mostra que os ucranianos ainda estão nessa de sentar o pau com drones, tentando fazer algum tipo de intimidação à Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia responde e Kiev recebe o maior ataque em meses. Basicamente, desde o começo do programa, esse é o segundo maior ataque. No comecinho, quando a gente estava começando o Catalácticos, a gente, no primeiro ou segundo mês de programa, a gente noticiou uma grande onda de ataques de mísseis de precisão a Kiev, que pegou em alguns lugares de ataques, pegou em alguns alvos civis, mas em sua maioria foi para centro de tomada de decisão. Lembra que a gente falou que matou um monte de mercenário ocidental que não devia estar lá, de agente britânico e americano que em teoria nem devia estar em solo ucraniano? Pois é, desde esse ataque que não se tem um ataque tão grande quanto esse, e esse foi mais um ataque foda-se, assim, não foi mirando em alvo militar, foi meio que uma resposta de vocês vão atacar alvo civil, vocês vão atacar aeroporto, então a gente vai atacar civil também. A tensão continua escalando entre os dois países nesse fim de guerra.
que mais que a gente tem de follow-up? O ECOWAS. Lembra que a gente falou? O ECOWAS é o conjunto dos países que ali do noroeste africano, Nigéria, Senegal e afins. O Níger não faz mais parte, né? Mas está suspenso em teoria. Mas são os países do noroeste africano que estão ligados e subservientes ao Ocidente. Em teoria, é um bloco econômico. Na prática, é um bloco político mesmo, para defender militarmente os interesses do Ocidente ali. Pois é, depois do golpe de Estado do Níger, depois que o Níger trocou de lado, parou de servir ao Ocidente, começou a servir à Rússia, a OTAN e o Ocidente em geral começou a pressionar o ECOWAS para atacar, intervir militarmente no Níger e restaurar o governo antigo. Primeiro, o ECOWAS e, em especial, a Nigéria, que é quem lidera. Nigéria e Senegal são os dois grandes líderes, mas a Nigéria, principalmente, falou, não vamos atacar, isso aí não é problema nosso, o Níger é o Níger, a gente é a gente, e a gente cantou a bola aqui no Catalático de que eles estavam só esperando uma graninha. Aí a graninha veio, o discurso mudou e a Nigéria falou, não, já estamos aqui, convocamos as tropas da ECOWAS, vamos atacar a Nigéria. Aí eles foram, tiveram certos conflitos, tomaram um primeiro pau, a gente mostrou aqui que os primeiros embates entre o ECOWAS e o Níger também é auxiliado pelo Grupo Wagner, mas entre o Níger e o Wagner, tomaram um pau, perderam ali uns 30 negros, recuaram e agora eles estão falando que eles não estão com pressa para intervir no Níger. Assim, a gente vai intervir. A gente não dá para deixar os caras dar um golpe de Estado. Vamos intervir, estamos com as tropas aqui, mas a pressa, a sensação de urgência assim, para intervir, a gente não tem. Olha só que maravilha. Basicamente, estou falando, manda mais uma graninha, porque a gente perdeu 30 negros aqui, era mais do que a gente imaginava. Eu acho maravilhosa essa malandragem de terceiro mundo na hora de fazer negociação política, sabe? Você vê que o negócio é escrachado, é na cara, os caras não têm vergonha. Os caras dão a menor vergonha. A Rafa, aliás, salve de volta pra Rafa, não vemos no chat faz um tempinho. A Rafa tá falando que daqui a 6 meses o Brasil importa essa punição escolar dos Estados Unidos também. Cara, com certeza. Com certeza a bandeira de Gadsden vai dar problema para estudante no Brasil ainda, vai ser um pé no saco. Já tá dando, né? Olha o que foi aquele negócio lá na Uni, que a gente noticiou aqui. Mas ali já é no meio universitário. Meio universitário, pô, bandeira de Gadsden sempre deu problema. Na minha época de faculdade já dava problema, já tinha nego tentando rasgar, tomar. É que a gente não era bunda mole, que esse pessoal. Foi da UJL, né? Que deixaram os negros tomar. Teve um cara do Liber que deixou tomar uma bandeira Gadsden do Liber, o cara foi expulso do partido. Pois irremediavelmente. Devia passar por um corredor polonês onde todas as chibatadas são dadas com bandeiras de Gadsden molhadas, né? Mas enfim, o problema é isso passar, quer dizer, é um problema você ter um monte de comunista no ensino superior querendo mandar o que pode falar e o que não pode falar na universidade, mas no ensino superior, pelo menos, você já tem adulto lidando com adulto e a gente adultos troca soco. O problema é quando isso vai para a escola. Aí você tem um vagabundo de 40 anos, vulgo professor ou diretor ou assistente ou qualquer outra porra, intimidando crianças de 12, 13, 14 anos, como se já não fosse o suficiente a doutrinação que esse pessoal faz, ainda ficar proibindo esses pequenos atos de resistência. Isso é sujo demais. E concordo com a Rafa, não vi ainda nenhum caso disso, não ouvi falar de nenhum caso disso no Brasil ainda, mas podem esperar que vai vir. A partir do momento em que o professor esquerdista brasileiro começar a ouvir falar da bandeira de Gadsden e começar a ouvir falar esse papo de americano de que bandeira de Gadsden é coisa de supremacista branco, que a gente vai explicar em detalhes amanhã que não é o caso, eles vão começar a repetir o mesmo tipo de comportamento esdrúxulo, sabe? E o grau de doutrinação americana tá tão ferrado, tá num nível tão ridículo, que esse não é o único episódio da própria história americana que os americanos não sabem, negligenciam. Sabe, se você pergunta pro pessoal de onde é que veio a Ku Klux Klan, de qual partido que veio, o pessoal não sabe. Republicano. Pergunta...
Pergunta pro pessoal de qual partido que o Lincoln era e o pessoal não sabe. Pois é. O pessoal realmente acha que o Ku Klux Klan veio de um partido de direita, quando na verdade a Ku Klux Klan era abertamente democrata, era um movimento dentro do Partido Democrata. E, aliás, os democratas sempre foram contra o movimento civil. O Martin Luther King era um republicano, o Abraham Lincoln era um republicano, o Partido Republicano, a direita... O Frederick Douglass também, não? Hã? O Frederick Douglass também, não? Democrata nunca foi anti-escravidão, nunca foi pró-igualdade racial. Democrata, ainda no século XX, ainda estavam promovendo aqueles experimentos médicos, entre todas as aspas, com negros, sabe? De ficar injetando comunidade negra com sífilis. Isso era um movimento progressista dentro dos democratas, sabe? Eles só mudaram de discurso lá para a década de 60, quando eles perceberam que eles estavam tomando um pau gigantesco e se infiltraram nos republicanos também, né? Foi uma estratégia dupla dos progressistas. Mas isso eu fui para a universidade lá na Califórnia e os professores de história, de fato, ensinam o mito do Great Switch. Eles ensinam que os republicanos sempre foram pró-liberdade e pró-igualdade racial e, sabe, anti-escravidão e afins. Os democratas sempre foram um partido de gente escrota, de gente coletivista, de gente racista e afins. E, por alguma razão, durante a década de 50 e 60, há o Great Switch, há a grande troca. E os democratas passam a virar os bonzinhos e os republicanos passam a virar o pessoal do mal, racista e afins. Aí você pergunta para qualquer desses professores universitários, tá, mas como é que se deu em termos concretos? Como é que foi esse Great Switch? Quem mudou pro lado de quem? Quais foram as políticas? Ninguém sabe te explicar. É só um mito que eles propagam lá, é um negócio bizarro. Mas temos mais follow-up. Hoje a gente tem follow-up importante, bastante. Lembra que a gente falou do Imran Khan? O Imran Khan, que era basicamente um cara secular, era presidente ou primeiro-ministro, se eu não me engano, do Paquistão, secular, um cara que paquistanês, era um populistazão de bosta, mas pelo menos era um cara mais, sabe, a favor da liberdade religiosa, a favor de princípios mais humanistas. Ele começou a se mostrar neutro em relação ao conflito do Ocidente com a Rússia, logo no começo do conflito, logo que estourou a porradaria na Ucrânia. Ele, que sempre teve o apoio dos Estados Unidos, se mostrou neutro, falou, olha, isso não é a nossa briga, a gente é do Oriente Médio, a gente está acostumado a ver os Estados Unidos começando guerra maluca em lugar que eles não têm onde meter o dedo, não vamos apoiar nenhum lado, nem o outro, vamos manter a neutralidade. Massa. O que aconteceu? Eles mandaram a Victoria Nuland para lá, para sentar com o pessoal do governo. A Victoria Nuland é especialista em dar golpe de Estado em país de terceiro mundo do Pentágono. Foi lá e em poucos meses o cara foi deposto, condenado por corrupção e foi mandado para o Chilindró, basicamente. A gente comemorou aqui... História familiar, né? Pois é. Estranho, né? A Victoria Nuland também veio para o Brasil nas eleições, né? Estranho. Mas, enfim, a gente comemorou aqui faz mais ou menos um mês que o Imran Khan ele ia sair do Chilindró, que ele estava sendo absolvido e que talvez pudesse voltar à briga política, pero no. Eles suspenderam a sentença de prisão de uma das coisas, de um dos crimes dos quais ele era acusado, mas o cara ainda vai permanecer no Chilindró por causa de outros crimes. Então, cantamos vitória cedo demais. Felizmente, e aliás, isso é impressionante, o Imran Khan está fazendo a mesma coisa que o Lula fazia. Ele está articulando todo o partido dele e continuando sendo um símbolo mesmo dentro da cadeia. Só que eu não vou nem falar que é um Lula do bem, é só um Lula mesmo. Ele também é um populistazão, estatista de merda. O problema é que a alternativa para ele, a alternativa para o Paquistão, que os Estados Unidos colocou no lugar, são muçulmanos radicais. Daqueles de sentar porrada em ateu, de jogar viado de cima de prédio mesmo. Então, assim, comparado com isso, você ter um Lula ali é até tranquilo. Um Lula sem foro de São Paulo. E o efeito rebote que está acontecendo nisso é que está tendo uma perseguição massiva a cristãos e hindus que ainda estavam residualmente no Paquistão, e aí os caras estão apanhando ali
a fronteira nordestina da Índia, fica, como pode? Por que estão perseguindo os muçulmanos da Índia? Sabe? Porque estão tendo quase que um genocídio dentro do Paquistão. Basicamente, você está tendo a porradaria Índia-Paquistão ressurgindo. A cada década e meia ressurge essa maldição. Cadê? A Rafa tá falando ainda da questão da bandeira de Gadsden, que lá em Joinville já tá dando merda nos bares, que você teve o Empório da Cerva Barata que colocou a bandeira de Gadsden lá e a do Brasil e já foi molecada falar mal, dizer que era racista. Ou seja, esse negócio tá se infiltrando no Brasil mesmo. Já tá assim, Joinville, que é um lugar civilizado, isso tá rolando. Imagina o resto do Brasil. Imagina a hora que nego no Nordeste entendeu o que é a bandeira de Gadsden. O nego vai apanhar na rua, vai ser maravilhoso de ver e maravilhoso de talvez tirar o libertário e a pessoa que tem um mínimo apreço pela liberdade de expressão do sofá para fazer alguma coisa, né? Mas temos mais um follow-up e um follow-up maravilhoso. Não, temos 2 follow-ups ainda e 2 bons. Lembra que a gente falou das ULEZ, das Ultra Low Emission Zones lá em Londres, das zonas de emissão ultra baixas? Basicamente uma medida maluca do prefeito de Londres, onde ele colocou um monte de câmera, ele designou que em um monte de zonas você não podia andar de carro, a não ser que o seu carro fosse um carro elétrico, basicamente. A não ser que fosse um carro com emissões de carbono ultra baixas. Óbvio, ele depois assinou um decreto que o carro dele estava isento disso, ele podia continuar andando com carro normal, mas o resto da população tinha que andar com carro elétrico e afins, e aí colocou um monte de câmera para fiscalizar o modelo dos carros que estavam andando por essas zonas. A gente viu que surgiu o grupo dos Blade Runners lá do Reino Unido, que começou a cortar o cabo das câmeras, começou a dar porrada nas câmeras. Agora tem o pessoal que tá pintando as câmeras também. Olha só que maravilha. O britânico, eu reitero aqui que o vandalismo britânico é especial, senhoras e senhores. Os caras estão pintando, dando spray paint vermelho nessas câmeras para elas não funcionarem mais e mandando o prefeito à merda, basicamente. Temos também o CDC, silenciosamente removendo relatórios de eventos adversos das vacinas, entre todas as aspas, contra o Covid do seu site. O CDC, ele deu um tiro no pé. O Centers for Disease Control nos Estados Unidos, ele tinha um sistema chamado VAERS, que é uma sigla que eu não vou lembrar exatamente o que é, mas assim, era um sistema descentralizado para os quais os médicos mandavam reações adversas à vacina dos seus pacientes. Eles imaginaram que não tá na nossa... É descentralizado, mas a classe médica está na nossa mão, ninguém lê relatório do CDC, sabe? Deixa essa bagaça aí. Em poucos meses, o sistema do VAERS ficou cheio de reação adversa e isso virou uma puta vergonha nacional pro CDC e para esse pessoal pró-vax e afins. Só não foi a maior vergonha, porque depois o Pentágono veio com dados mais avassaladores ainda, né? Mas agora, depois que baixou a poeira, depois que um ano e meio para 2 anos depois deles publicarem esses dados, quando o pessoal parou de prestar tanta atenção, eles foram lá e removeram a base de dados online. Ela não está mais lá. Ainda existe, os dados foram coletados, os dados você ainda consegue ir no Internet Archive e ver os dados, mas os caras de forma safada foram lá e tiraram do ar, porque sim, porque afinal de contas, por que a gente vai deixar a coisa incriminando a gente no ar agora que a gente quer uma segunda onda de vacinação, lockdowns e afins? Tira essa porra do ar, que é pra gente poder fazer a fraudemia 2.0. Meu Deus do céu. Mas imagine o nível de darwinismo de quem ainda continua tomando essa vacina, né? Eu acho maravilhoso. Assim. O lockdown eu acho uma bosta porque ele tá sendo imposto para um monte de gente. A vacina, a essa altura do campeonato, eu acho maravilhoso. Quem tomar 15 doses de vacina tá me fazendo um favor. Pelo amor de Deus. Toma, infarta logo, não reproduz e menos gente respirando meu oxigênio no planeta Terra. Menos gente votando políticas bosta, menos gente criando mais gente
coletivista, só temos a ganhar enquanto espécie com isso. Os globalistas estão matando a própria base deles, né? Meio esquisito. Sim. Esquisito não, morte é morte, né? Para eles é meio... Tal, se duvidar um globalista, ele respeita mais um libertário do que o próprio gado, sabe? Gado de globalista é gado. E um cara que nem o Klaus Schwab, ele sabe disso. Os marxistas sabem que existe gente com consciência política na mente deles e o resto é meio que lixo, é massa de manobra. Então eles não respeitam os próprios apoiadores. É gado. Basicamente é gado. E é assim que eles enxergam mesmo. O Rui Costa Pimenta tá mandando uma aqui que não dá para deixar passar. Que essas ULEZ, Ultra Low Emission Zones, na verdade são Ultra Low Testosterone Zones, né? No caso, elas estão se virando uma Ultra High Testosterone Zone, porque o pessoal tá indo lá para sabotar e quebrar a câmera mesmo. Meu Deus, palmas de forma sistemática, num caso isolado. Não é um maluco que vai lá e quebra. Tem uns caras que se comprometeram a ir lá quebrar os bagulho mesmo. Maravilhoso. O Moisés Ribas tá falando, aliás, salve pro Moisés, que ele foi um posto de saúde e a própria funcionária falou que não toma porra da vacina de jeito nenhum, que ela já viu provavelmente porque ela já viu vários efeitos adversos dessa bagaça. Enfim, quem continua tomando vacina a essa altura do campeonato é imbecil. Mas, de follow-up, é isso. Vamos para as notícias do dia. Antes das notícias do dia, salve pro Causticidade que tá chegando aí, salve pro resto do pessoal que tá chegando mais tarde. Tô com o microfone porque ainda tô sem o stand, tô no meio da mudança, então tô meio Silvio Santos hoje. Mas antes da gente entrar nas notícias do dia, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho para outras pessoas, ajude a gente a crescer. A gente tá tomando shadow ban até do Instagram agora, tudo que é plataforma tá querendo que a gente não cresça. A nossa estratégia é o boca a boca, é vocês falarem pros amigos de vocês e essa porra aí crescendo até o Rufino ir preso. Então, por favor, ajudem a gente, porque eu tenho uma aposta com o João, e se o Rufus for preso antes de 2025, eu ganho 10 pau. Então, pelo amor de Deus, vamos ajudar a gente. Além disso, temos as nossas outras redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Temos o Instagram, que tá dando shadowban a gente pros cortes. Temos o Telegram, para vocês trocarem ideia com a gente, sugerirem notícia. Aliás, temos uma notícia que foi sugerida, a próxima foi sugerida no Telegram, inclusive. Temos o que mais que a gente tem? O Twitter, onde o Rectenwald deu um like na gente, compartilhando o trabalho dele. Maravilhoso, salve foi do Contra que avisou isso pra gente. E temos o TikTok pro pessoal. O Murilo Lova, que não só... Foi o Murilo Lova que avisou. Murilo Lova? Os dois fazem tanta coisa da hora. Não só avisou, como ele fez a ponte para chegar no Rectenwald, né? Então foi mal. Pau no cu do Edu Contra. Salve pro Murilo Lova, muito obrigado aí. E é isso aí, cara. Vocês são demais. Essa é a melhor audiência do Brasil. Pode não ser a maior, mas é a melhor audiência do Brasil, com certeza absoluta. Vamos então para as nossas notícias do dia. Começando por essa aqui. Essa aqui é só para a gente dar uma risadinha. Site da Prefeitura do Guarujá é invadido e hackers deixam mensagens com imagem do presidente Lula. E você fala, pró-Lula? Não. Os caras invadiram a Prefeitura do Guarujá e mandaram essa. Palmas para todos os envolvidos. Não estamos incentivando crimes, porque incentivar crime é crime, mas palmas. Meu Deus do céu. Isso não é crime, isso é intervenção artística, né? É verdade, é quase um grafite, virtual. O Rufus mandou um AE aqui no chat, mas foi antes do programa começar, eu tô viajando. Enfim, vamos para as notícias de verdade. E no Brasil a gente só tem uma. Brasil terá o primeiro laboratório de biossegurança máxima da América Latina. Olha só que maravilha. O mesmo tipo de segurança máxima que a gente tinha em Wuhan, não é mesmo? Vai ser aonde? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro não dá porque o nego ia roubar o vírus. O tráfico ia ter acesso a armas biológicas. Não, pelo amor de Deus. Vamos ver onde é que vai ser. Eu tô perguntando. O primeiro da região a possuir tal infraestrutura, blá. Aonde que vai ser essa? Campinas. Fodeu. Puta, mas perto de mim. A Unicamp vai ter arma biológica. Caralho.
Ou nós acabamos com o laboratório da Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Ou não, ou a gente acaba com a Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Acho que isso já ficou bem claro. Ai, meu Deus. Pessoal, não se enganem com esse negócio de segurança máxima. O que esses laboratórios são... E, aliás, não achem que isso é um projeto brasileiro. O Brasil não tem capacidade para fazer um laboratório de classe 4. Da mesma forma que a China não tinha capacidade para fazer um laboratório de classe 4, da mesma forma que a Ucrânia não tinha capacidade de fazer um laboratório de classe 4. Como é que os laboratórios de classe 4 da Ucrânia, que foi a primeira coisa que o Putin bombardeou no começo da guerra, porque ele tinha medo pra cacete daquilo ali, e como é que os laboratórios de classe 4 da China, tipo de Wuhan, foram construídos? Durante o período Obama, se eu não me engano, os Estados Unidos proibiu certos tipos de pesquisa biológica perigosa, dentre elas, e principalmente o gain of function, a pesquisa de ganho de função, que é quando você pega um vírus e fala, vírus, eu vou tornar você cada vez mais contagioso e mortal para ver o que acontece aqui. Você está basicamente estudando como dar funções novas para um vírus, como ensinar um vírus a fazer coisa que ele não fazia antes. Olha que ideia maravilhosa que acadêmico tem. Mas o Obama falou, nem fudendo, isso aqui é perigoso demais para ter nos Estados Unidos. E durante o governo Trump, ele deu uma bola fora e falou, beleza, não pode fazer nos Estados Unidos, mas fodam-se os imigrantes, foda-se o resto do mundo. Os Estados Unidos pode financiar isso em outros lugares do mundo. E aí que você começou a ter o financiamento de pesquisas como a do laboratório de Wuhan, que deu origem ao Covid. Então, esses laboratórios de classe 4, eles não são algo do Brasil, eles não são algo da China, eles são algo dos Estados Unidos, uma arma dos Estados Unidos apontada para a cabeça dos países nos quais eles estão. Sabe? Um laboratório desse é um vazamento esperando para acontecer. Eles vão fazer certos tipos de pesquisa, provavelmente ganho de função, sabe? E a hora que os que for do interesse geopolítico dos Estados Unidos, vai rolar um vazamento, sabe? A gente vai ter, sei lá, o laboratório que estuda o vírus da vaca louca. E aí, eventualmente, a hora que os Estados Unidos quiser, vai vazar uma puta versão da vaca louca e acabar com a pecuária brasileira. É para isso que serve esses laboratórios de biossegurança máxima. Lucas? Cara, como o governo Lula consegue ser burro? Porque, cara, se todo esse movimento de desalinhamento com os Estados Unidos, a troco de quê? Então, sabe? Cara, eu acho que talvez eles estejam sendo espertos. O Moisés acabou de dar uma hipótese muito, muito, muito boa e que tem precedente histórico aqui no chat. Essa porra nunca vai ser construída, os caras vão superfaturar tudo, vai faltar todos os materiais para construir essa bagaça, vai ser que nem os Estados Unidos querendo ajudar a ditadura militar a construir coisa, sabe? E que não conseguia. Ou que nem o Ecovaz agora, lá, Argélia, lá. Exato, eu acho que essa porra, se tudo der certo, pelo amor de Deus, nunca vai sair do papel. Vai virar uma fonte ali dos Estados Unidos achando que eles estão dando um olé no Brasil e o pessoal desviando dinheiro para construir. E não cabe a energia aqui, tipo de energia elétrica que a gente tem, não bate com o freezer que a gente precisa ter. Tomara que de todas as desgraças do jeitinho brasileiro, essas venham a calhar, sabe? Porque, talvez, já pensou é só isso que faltava. É só isso que faltava, né? Você tem uma ditadura narco-bolivariana. Você tem o dinheiro lastreado em dinheiro chinês. E aí tem um laboratório de biossegurança americana, o pior dos três mundos. Só falta agora o terrorismo. É foda. Não, quando o PT ali entrou no poder, ali, veio a Xande, eu falei, não, aí fodeu, o Brasil foi pra merda, e agora é questão de esquece qualquer tipo de mudança, de melhora. Agora o foco é só sobrevivência, porque vão ser só os fortes que vão sobreviver. O apocalipse, né? Os cristãos, por mais que eu seja ateu, os cristãos foram extremamente e de fato com as quatro bestas, né? De fato com as quatro bestas do apocalipse, né? A fome. Os quatro cavaleiros do apocalipse são maravilhosos. A gente não tem a morte ainda, até porque que a história é circular, né? Roma já teve seu apocalipse. Sim. No Brasil a gente já tem guerra.
com o tráfico, a gente já tem fome, porque eles estão destruindo o agronegócio, falta peste. E como você vai ter apocalipse sem peste? Você não vai ter apocalipse sem peste. Então eles precisam importar dos Estados Unidos uma arma biológica esperando para acontecer. Meu Deus do céu, parabéns para quem fez o L. Essa nem eu conseguia prever, velho. O Calcidade tá perguntando, tipo a refinaria Abreu e Lima? Tipo a refinaria Abreu e Lima mesmo. O Moisés falando que o Holocausto jamais aconteceria no Brasil. Os judeus teriam escapado todos antes da construção dos campos, né? Pois é, o Brasil, cara, o judeu ia lá pro campo de concentração, mas a cerca não foi bem construída, o cara subornava o guarda ali. Diga-se de passagem, salve pro Piuí, que colocou um artigo maravilhoso lá no grupo do Liber, que era dos relatos dos caras da inteligência tchecoslováquia sobre o Brasil. Dentre ele... Pô, é um texto maravilhoso, assim. Dentre algumas coisas, o cara reclamando do tabaco brasileiro, do cigarro brasileiro, que era ruim, mas principalmente de que o brasileiro é preguiçoso, de que tem que contratar 30 negros para fazer o serviço de um, e que era surpreendente, né, ao conversar com o brasileiro, que ele te promete mundos e fundos quando ele está contratando um estrangeiro, já com a intenção de não te pagar, e também que ele pode apresentar 5 ou 6 graduações, mas o conhecimento dele é mais superficial de que o aluno do primário da Tchecoslováquia. Nem o serviço de inteligência e desinformação mais dark da União Soviética tancou o Brasil. Pois é. Mas falando em problemas sanitários, falando em problemas biológicos e saindo do Brasil, essa era a nossa única notícia brasileira. Hoje é notícias internacionais. Novo estudo compartilhado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos sugere que as máscaras N95, lembra da N95? A máscara mais picuda do Covid, aquela que o pessoal falava que era o padrão de todas as máscaras do Covid, era a que você deveria usar mesmo? Pois é, ela cria níveis perigosos de compostos tóxicos que podem causar problemas neurológicos e câncer. Basicamente, é um nome bem genérico que nego usa. Compostos orgânicos tóxicos voláteis, TVOX. Basicamente, é o que qualquer pessoa... Isso, na verdade, a N95 se sobressai nisso e o estudo focou nelas, mas isso é verdade para todas as máscaras de Covid. E é um negócio que deveria ser óbvio. Assim, se você pega um pedaço de fibra tratado com químicos, plásticos e afins, coloca na sua boca e passa dias e dias, meses, anos usando aquilo ali, de forma sistemática, você vai inalar coisa tóxica, porra. Você vai inalar pedacinhos da máscara. E a máscara é um negócio que é feito industrialmente para ser resiliente, é feito para ser estéreo. Não é um negócio que é para você respirar. Isso é um negócio que as pessoas elas têm uma visão anticientífica total. Assim, elas não entendem que existe um outro mundo que é um mundo das coisas micro, sabe? E o que você... Não é porque você não está vendo que você não está inalando. É igual, por exemplo, gente que só bebe água de garrafinha de plástico. Cara, você está comendo microplástico, assim, numa quantidade absurda. Qualquer mal que te faça comer microplástico, você vai sofrer, tá ligado? Se você toma água de garrafinha de plástico. Sim. É a mesma coisa. E, aliás, o nego já tá fazendo estudos sobre isso, já estão achando microplástico para um cacete em níveis médios no cidadão comum. A mesma coisa com máscara, sabe? O pessoal que ficou aí, passou 3 anos usando máscara, inalou um monte de composto tóxico volátil que... veio ali na respiração e agora tá cheio dessas porra cancerígena e neurotóxica dentro do seu corpo circulando. Parabéns novamente, Darwin, né? Continuem usando máscara, por favor, protejam a gente que é irresponsável, sabe? Sejam moralmente superiores, ó, grandes pandemínios. E, pelo amor de Deus, peguem câncer e sumam o mais rápido possível, que é pra gente dar uma limpada na terra. Mas o que mais que a gente tem? Falando no mundo micro, Rufus, se eu te dissesse que é uma chance de você virar vegetariano até o fim da sua vida, à força, na marra, por causa dos globalistas,
Só se os caras realmente criassem uma doença artificialmente para tentar contaminar todos e obrigar as pessoas a não comerem carne, né? A única maneira. Pois é. Essa notícia é o que a gente está usando para falar desse tema. E a notícia é: australianos estão sendo avisados pelo governo do perigo de mordidas de carrapato depois que 450 mil casos de alergia à carne vermelha emergiram nos Estados Unidos. Essa é a notícia. Por que a gente está trazendo essa notícia para vocês? E por que isso é relevante? Porque, de fato, existe um carrapatozinho, ali nos Estados Unidos, principalmente, que se você deixar ele muito tempo ali, sabe, carrapato passa a doença. Mas Lyme's disease, por exemplo, não sei como é que fala Lyme's em português, mas foda-se. Tem carrapato estrela, todo mundo conhece, todo mundo quer mais do campo. Doença de Chagas, né? Doença de Chagas. Tem um desses carrapatos malditos que basicamente ferra com a sua síntese proteica e te dá essencialmente uma alergia à carne vermelha. Então você pega uma doença, uma síndrome que a gente não sabe como tratar ainda, e você fica incapaz de comer carne vermelha sem passar mal. Natureza tem coisas escrotas mesmo. Assim, vocês que acreditam em Deus, ele inventou um crocodilo, que é um bicho que só serve para morder e matar coisas mesmo. Sabe, a natureza é assim, tem coisa que mata, tem coisa que mata de forma dolorosa e cruel, tem coisa que faz você não comer carne. Qual que é o problema? O problema é que há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, em um encontro do Fórum Econômico Mundial, veio um chinês filho da puta, formado em biologia nos Estados Unidos, me escapou o nome do moço agora, falando que, usando esse carrapato como exemplo de olha como a gente pode alterar a biologia humana para fazer engenharia social. Se nós, o governo, entendemos que há um problema com o consumo de carne, por exemplo, o consumo de carne na cabeça desses mongoloides muda o clima e a gente quer que as pessoas comam insetos porque o pum da vaca tá furando a camada de ozônio, sei lá. A gente poderia, nós, os líderes supremos do projeto globalista, poderíamos alterar a biologia humana usando, por exemplo, carrapatos como esse. Só para você ter uma noção, os casos desse carrapato nos Estados Unidos, até 2021, eram de menos de 1.000 por ano. Aí você começou a ter o laboratório do Bill Gates experimentando com insetos. O mesmo laboratório do Bill Gates que experimentou com o mosquito da malária ali. Agora está tendo um aumento de casos de malária nos Estados Unidos. E que está tendo um aumento de casos de malária exatamente nos mesmos estados onde o Bill Gates lançou o mosquito. Antes eles iam para a África fazer essas coisas, né? Agora ele já manda nos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos mesmo. Basicamente, agora, do ano passado para cá, você teve um aumento gigantesco no caso desses carrapatos. E quase 500 mil de americanos foram de forma criminosa. Cara, não sei que outra palavra usar para isso, senão aleijado. Sabe? Ele perdeu uma função importante, uma habilidade importante para a vida, que é comer carne vermelha. Então, esse é o nível ao qual os globalistas estão dispostos a chegar, de engenharia social no nível biológico mesmo, de pegar mosquito para morder você e mudar o seu comportamento para se adequar à agenda produtiva e cultural desses filhos da puta. Parabéns. E é aquela coisa, para quem ainda para quem ainda não se deu conta de que isso é um fato dado concreto, pesquisa qual foi o histórico do século XX dos Estados Unidos de engenharia social, dentre eles esterilização forçada e de envenenamento de álcool para bêbado e de drogar a população para fazer testes de experimentação social, sabe? Sim, isso já é uma realidade americanos, o pessoal proibicionista, eles fabricavam álcool com metanol ao invés de etanol, que é para o alcoólatra beber e ficar cego e morrer dolorosamente para limpar a sociedade. O Estado é maravilhoso, né? O Estado é maravilhoso. O Estado é maravilhoso. Os caras esterilizaram eles, a esquerda americana, a mesma raiz histórica do projeto globalista. Na década de há 100 anos atrás, não é 300, 20, pós-abolição da escravidão, os caras esterilizaram cerca de 70 mil indesejáveis só no estado da Virgínia.
gente com problema mental, gente cega, gente com surda, todo mundo que eles achavam que não tinha lugar na sociedade ideal. Essa é a eugenia nível hardcore que sempre Hardcore. existiu, né? Que é a norma até quase que da história da humanidade. São raras as sociedades que aceitam, entre aspas, os indesejáveis, né? São Pois os é, problemas deficientes de algum. só que em agora algum os nível. caras têm essa tecnologia para fazer engenharia social soft. Eles não vão matar você porque você come carne. Eles vão modificar uma porra de um carrapato pro carrapato morder você, passar um vírus, passar uma síndrome qualquer e você não conseguir mais fazer aquilo que você quer fazer. É um negócio bizarro, sabe? E, cara, disso para os gay frogs do Alex Jones é 2 palitos. Disso para os caras falar aí a gente não quer a população Alex Jones was right, man. Alex Jones was right. Puta merda. Mas o que mais que a gente tem de notícia? Então, assim, fiquem espertos que essa porra vai chegar no Brasil. Aliás, falando em sapos gays, falando em viadagem, um aumento sharp, porra, um aumento íngreme, acentuado, olha só que rapaz culto, um aumento acentuado nos ataques ao público LGBTQ em Berlim. Basicamente, o que está acontecendo? Você, na frente de um dos maiores bares gays da Alemanha, nos maiores bares gays de Berlim, e olha que a Alemanha tem bar gay para o caralho, me contaram, eu nunca frequentei esses ambientes. Não, brincadeira, bar gay é bom pra cacete, até pra quem é hétero. Fica um monte de gente pagando bebida pra você e te dando droga de graça, olha só que maravilha. Mas... depois eles vão querer comer sua bunda. Mal sabem eles... mas aí depois você fala que não. Mal sabem eles que o histórico do Bill... Mal sabem eles o histórico do Bill com drogas, a resistência que o sistema dele criou, né? Dá pra dar droga pra caralho. Eu gostei de ir na Frei Caneca, que hoje em dia ficou um negócio muito porco. O gay, por causa do esquerdismo, foi perdendo classe. O gay sempre foi um bicho com classe, sabe? E agora com essa nova... Já foram contra a cultura, né? Agora eles viraram, eles viraram ditadura um traveca. Eu sempre gostei de frequentar a Frei Caneca na minha época de facu, assim... Sempre gostei de ir pra boteco, sempre saí com amigo viado lá. Mano, eu, por exemplo, tinha o shopping Frei Caneca, era o shopping mais próximo. Eu morei na Augusta há 10 anos, era o shopping mais próximo que tinha. Se eu precisava comprar alguma coisa, foda-se que é a região dos gays, não tem nada a ver isso aí. Não, eu gostava de ir lá por causa dos gays mesmo, porque é um povo legal. Tinha Starbucks ali, é mais próxima também. Porra, bar de gay, gente, é bom demais. Você vai lá, você tem droga pra caralho, porque gay é um monte de macho que gosta de se drogar normalmente. E bebida barata, porque os caras vão lá pra fuder, eles não vão lá pra gastar grana em bebida. De vez em quando ainda tem uns caras pagando bebida pra você, é só você ficar de olho pra ver se não vem. Enfim, dá um aumento de autoestima quando você não tá conseguindo pegar mulher nenhuma. Só, porra, pelo menos se eu fosse gay eu conseguia transar, olha só, não sou um perdedor completo. Mas, de fato, rolou uma degenerada por causa do movimento de esquerdista. Tradicionalmente, o gay sempre foi bem cuidado, sabe? O mercado sexual gay, ele era competitivo, sempre foi competitivo e em sua maioria hoje ainda é competitivo. Os caras querem malhar pra caralho, ficar estiloso pra caralho. Não, e eu que sou do marketing, eu sei que tem todo um mercado gay, entre aspas, que é um mercado altamente consumidor, que gasta dinheiro pra caralho, entendeu? E é bem sucedido, entendeu? Exato. Aí chega a esquerda e começa a criar o gay feio. A falar, não, você tem que se aceitar da forma como você é. Você pode ser um cara nojento, gordo, peludo, fedorento. E tá escatológico. Escatológico e tá tudo tranquilo. E fudeu com a Frei Caneca. Mas, parênteses à parte, um dos maiores clubes gays de Berlim agora é vizinho de uma mesquita. É isso mesmo. Um dos maiores clubes gays de uma das cidades mais gays do mundo agora é vizinho de frente de uma mesquita cheia de imigrantes muçulmanos que, como todo imigrante muçulmano, odeia gay e tá tendo porradaria para o caralho. Quero até ir lá só para observar. Mandou um fag pill aqui. Fag pill é muito boa. O que, Rufus? Dá vontade de ir lá e observar só, né? Puta merda. E esse que é o pior. O gay que era mais foda
mas que de fato sairia para dar porrada em muçulmano, hoje em dia tá mais velho. É o gay que hoje deve ter uns 50 anos, 40 anos. Os caras que deviam estar dando porrada em muçulmano de 20 para 30 anos, é tudo uns bandos de sojado, ainda mais na Alemanha. Então, assim, serão colonizados. Fica aquela coisa tabu assim, né? Não posso pegar e criticar o muçulmano porque ele é uma minoria oprimida aqui no país, né? Já sofre com tanto preconceito, aí vão terceirizar a responsabilidade disso, que nem estão fazendo no Canadá e nos Estados Unidos. Sim. Dizendo que o problema é o supremacista branco que está cooptando o muçulmano. Meu Deus. Aliás, não pode mesmo, porque segundo o Flávio Dino da Dinamarca, segundo o ministro da Justiça dinamarquês, o Peter Hummelgaard, a Dinamarca vai banir a queima de alcorões. Vai banir. A gente vem avisando aqui, a gente vem batendo palma desde o Rasmus Paludan inaugurando isso. Rasmus Paludan, que talvez seja o escandinavo mais cabuloso que existe, sabe? Desde que ele começou a queimar o Corão para impedir o avanço na medida em que ele conseguia, ou pelo menos mostrar uma resistência simbólica do avanço da barbárie muçulmana sobre a Europa. Você começou a ter mais gente seguindo o exemplo dele na Escandinávia inteira, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia não, porque na Finlândia não tem gente, né? Tem 3 negros na Finlândia, mas nos grandes países dinamarqueses, nos grandes países escandinavos, o pessoal começou a queimar o Corão, a gente vem acompanhando e batendo palma para isso aqui no programa. Vimos que o governo dinamarquês e o governo sueco ficaram com el culo en la mano, porque os caras falando, cara, a gente não pode comprar briga com o muçulmano, começaram a virar a casaca. Ao invés de falar, não, vamos proteger a liberdade de expressão, começaram a proibir o Rasmus Paludan de falar em comício público, porque a gente não pode garantir a segurança, porque vocês são de extrema direita. Começaram a falar ali que, cara, talvez dê pra gente, de forma doentia, talvez dê pra gente proibir a queima ao Corão, talvez dê pra gente proibir a queima de livros e a crítica a religiões, sem acabar com a liberdade de expressão, ignorando que liberdade de expressão é liberdade para expressar qualquer opinião que você queira. Inclusive a opinião de que uma religião que nem o Islã é uma bosta, é perigosa e deve ser rechaçada. Sabe, isso é liberdade de expressão, mas na cabeça do esquerdista duplo pensante, né? Duplo pensante é até um termo estranho, porque parece que ele tá pensando 2 vezes, na verdade ele tá pensando meia vez, né? Mas na cabeça do duplo pensar do esquerdista, você consegue acabar com a liberdade de expressão sem acabar com a liberdade de expressão, e tá tudo ok, é isso que eles vão duplo pensar são 2 premissas que se contradizem entre si, são afirmadas pelo mesmo indivíduo, então é como Exato. Se fosse assim... O não pensar. O estupro romântico, sabe? Assim, são coisas impossíveis de coexistir, ou anarcocomunismo. Pois né? É. Então... O são estado coisas impossíveis opostas. Estado eficiente. São coisas opostas que nunca vão se conectar e que as pessoas juntam de maneira forçada e artificial, hipócrita e contraditória, né? E elas, na hora em que a contradição fica aparente, evadem. Elas param de pensar, elas desligam o pensamento. O Orwell retrata isso muito bem no... Aliás, o termo duplo pensar é do George Orwell, né? Mas no 1984, que em breve vai virar um livro, já está virando, né? Livro de extrema-direita que vai ser proibido. Na Inglaterra estava sendo na lista de livros banidos junto com Shakespeare. Né? Exato. O Orwell, ele retrata isso muito bem, como é que funciona o duplo pensar. Então, caso você não tenha nada para fazer, nunca tenha lido o Orwell, que é uma dica de livro, 1984, fica aí, Catalácticos também, a literatura, olha só. Vou ler de novo, até porque é bom demais. Eu li já, acho que umas 3 vezes. A última vez que eu li foi quando eu fui suspenso na minha escola na Inglaterra. Eu não tinha nada para fazer, só que como eu morava fora do Brasil e eu era menor de idade, eles não podiam me expulsar. Mas eles também não podiam deixar eu ficar no dormitório, porque eu, em teoria, era um marginal que estava me drogando lá, então eu tinha que estar suspenso. Então eles basicamente disseram que eu podia ficar na biblioteca, aí me trancaram na biblioteca, e aí eu li por 3 dias de suspensão o 1984 de novo. Foi uma maravilha. Aliás, às vezes o crime compensa, senhoras e senhores, olha só. Enfim, que mais que a gente tem de notícia? Falando em Europa degenerada, lembra que a gente vem mostrando os incêndios no mundo todo, né? Incêndio no Canadá, que o Trudeau fala que é aquecimento global, mas a polícia de Nova Escócia fala que é crime.
E ninguém faz nada a respeito disso e continua. O incêndio em Maui, ali no Havaí, na qual o governo está falando que foi aquecimento global, tem gente falando que foi armas de energia direcionada, tem gente falando que é crime... Tem vídeo já em vários países do mundo de um laser vindo no céu e a floresta começando a pegar fogo. Pode ser montagenzinha safada? Pode. Pode ser desinformação? Pode. Mas, cara, na moral, para um exército que tem a tecnologia que eles têm, botar fogo em floresta é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Uhum. Qualquer lugar do mundo que eles quiserem, eles põem fogo na floresta. Cara, arma de energia direcionada via satélite existe, ponto. A gente sabe, isso já é de informação pública. Eu acho que eu estava errado nessa e o Rufus estava certo, porque há um tempo atrás, aqui no programa, a gente falou que o Rufus ele estava achando que era o próprio Ocidente tacando fogo no Ocidente. E, de fato, a gente explicou que o governo tem coisas a ganhar com isso, sabe? Ele promove a agenda do aquecimento global, que dá mais poder para o governo, ele usa da emergência para expropriar terras e ele pega, como é que se diz... fundos paraestatais tipo BlackRock e bota para fazer a reconstrução ali, a reconstrução do dano. Eu achava que era viagem, que era um negócio mais que eles estavam sendo permissivos. Por quê? Porque eles estão em guerra com a Rússia, e a Rússia é famosa por sabotagem. Achei que era a Rússia tacando fogo em tudo. Eu fui convencido, sabe? Eu acho que o Rufus tinha razão nessa. Como raramente acontece, raramente eu discordo do Rufus, então brincadeira. Isso acontece mais vezes do que eu gostaria, inclusive. Mas tem duas razões pelas quais eu tô achando que são armas, 3 razões pelas quais eu tô achando que são armas de energia direcionada e que é o próprio Ocidente fazendo isso em geral. A primeira, há um tempo atrás, alguns meses atrás, no começo da Terceira Guerra Mundial, a gente mostrou uma coisa inusitada que estava rolando no Havaí. Não sei se vocês lembram, lasers verdes caindo do céu no Havaí. E nego falou, não, isso aqui é só pesquisa da Universidade do Havaí. Eu falei, pô, beleza, então é pesquisa da universidade. Alguns meses depois o Havaí pega fogo de forma suspeita, sabe? Alguns meses depois de nego botar lasers caindo do céu no Havaí, o Havaí começa a pegar fogo de forma suspeita e estão circulando na internet agora um monte de foto das ilhas que pegaram fogo e coisas azuis não pegaram fogo. Sabe? Sombrinha de praia azul, carro azul. Você vê que tá tudo cinza, tudo incendiado e tudo que é azul tá imune ao fogo por alguma mágica. Então, e aí outro ponto, tá? Que também vocês podem checar essa informação. Vários desses artistas e figuras públicas, aqui é tudo envolvido com essa máfia globalista, os caras pintaram as próprias casas de azul, cara, do nada. Isso aí todo mundo ficou em choque. Bizarro. Por que vocês fizeram isso, entendeu? Sim. Tipo a Oprah, sabe? Assim. A Luciana tá mandando aqui, mas não existe motivo pro governo não pôr fogo na propriedade privada. Depois Mas sim, cara, essas fotos estão muito bizarras. Eu tô começando a achar que de fato é o próprio governo americano, é o próprio Deep State americano tacando fogo. E a terceira razão é essa aqui, sabe? Os fogos na Europa agora, que estão rolando na Itália, na Espanha e na Grécia, eles pelo menos... A Espanha falou que era aquecimento global. Não, ninguém na Europa, se eu não me engano, a gente noticiou isso semana passada, ninguém falou que era aquecimento global. Eles falaram que eles ainda estão investigando para ver, mas que parecem ser incêndios criminosos. Pois bem, a Grécia pegou alguns desses criminosos. 13 paquistaneses e sírios. 2 países que estão vassalos dos Estados Unidos e do projeto globalista. Sabe? Não foi um pessoal do Cazaquistão que estava atacando fogo. Não foi um pessoal do Níger que estava atacando fogo. Não foi um pessoal do Irã que estava atacando fogo. Foram paquistaneses e sírios, os 2 tipos de kebab que estão subservientes ao projeto globalista. Eles que foram pegos pelos gregos tacando fogo na Grécia. Então, assim, não é a Rússia. Não é a Rússia, não é a China, não é nenhum inimigo externo que está incendiando o Ocidente.
é mais um caso de Nero mesmo, sabe? Tacando fogo em Roma para se dar poderes especiais, só que dessa vez em escala global. Temos um projeto Nero globalista, aparentemente. O mundo decidiu virar um live action da Revolta de Atlas também. Né? Não, a gente precisa começar a se mobilizar para lutar contra essas forças, né, cara? Porque daqui para cima é só guerra termonuclear e coisas do gênero, entendeu? Já entramos na era da guerra biológica, química, guerra espacial, só falta a guerra nuclear, tá ligado? Então, pois é. Aqui no aqui Ocidente em casa a gente precisa se mobilizar. Eu não sei vocês, mas comprem iodo pra caralho, porque depois que ficar radioativo... O Brasil é relativamente suave, você vai precisar de iodo numa circunstância dessa. Aí eu vou precisar pra caralho, né? A Rússia, o lugar onde eu tô aqui já é radioativo normalmente. O pessoal tem isenção de imposto aqui, porque passou uma nuvem de Chernobyl. A minha esposa e um brother meu, eles têm um certificado de que eles foram contaminados por Chernobyl quando bebês. Então, daí você tira. Perfeito. Mas estão vivos, então assim, dá para sobreviver à guerra termonuclear. Eu acho que você devia de ali já pensar em mudar para um capistão logo, entendeu? Porque aí, meu amigo, eu acho que iodo não vai te defender. Pois é, não, eu tenho que me mandar pro meio do mato mais urgente possível. O problema é que agora eles põem fogo no mato, esses filhos da puta, né? Vou fazer o que? Vou pintar minhas árvores de azul? Vou pintar minha vaca de azul? Exato. Pinta a comunidade de azul. Já pensou? O Blumen Group, na verdade, estava tentando nos avisar esse tempo todo. E a gente achou que era só um grupo de percussão. Só que eles eram mudos e não conseguem. Pois nos avisaram através da mídia, da música. Ele não é nem que eles estavam tentando. Nem que eles estavam fazendo apresentação artística, eles estavam fazendo pedido de socorro em Morse, né? Estavam pedindo socorro em Morse. Pois é, estavam avisando do apocalipse em Morse. Uma outra informação sobre Maui é que a polícia também cortou toda a água do lugar e os bombeiros não conseguiam apagar o incêndio. Eles impediram as pessoas de sair e bloquearam as estradas e todos os acessos, prendendo todas as pessoas dentro do fogo infernal. Sim. Cara, a gente podia, semana que vem, conforme mais dados forem saindo de Maui, fazer um especial Maui na Cataláxia, né? Amanhã a gente já vai fazer aliás, para você que está chegando no programa agora, amanhã a gente vai fazer a Cataláxia sobre bases morais da liberdade. Porque que tem tanta figura no meio libertário brasileiro que começa bem, faz merda, e a gente vê que vamos ver que é porque nunca começou bem. Utilitarismo e fundamentalismo religioso não são bases para a liberdade. Vamos falar disso um pouco amanhã, mas semana que vem talvez podemos fazer um especial Maui, né? Enfim, o que mais que a gente tem de notícias para os teres? Falando em coisa que começa bem e termina mal, falando em gente que não é o que vem de ser, o Zelensky diz que as eleições podem acontecer na Ucrânia, se elas forem financiadas pelo Oeste. Para quem não está acompanhando... o mesmo esquema, mesmo modelo de negócios da Argélia, né? Pois é. Dá uma graninha a mais aí que a gente faz o que vocês querem. A gente mostrou aqui como o Zelensky tinha efetivamente declarado o estado de emergência e com esse estado de emergência, lei marcial e o caralho a 4, tinha falado que não ia mais rolar a eleição. Se tornou de um ditador de facto para um ditador de jure mesmo, um ditador implícito para um ditador de fato na cara dura. Não vai ter eleição no próximo período eleitoral, porque a gente está em guerra e eu sou o Zelensky e eu declarei lei marcial. Pois é, não pegou bem no Ocidente isso. O esquerdista ocidental que gosta do Zelensky ali, ele começou a falar, pô, peraí, não tá batendo com a imagem do herói que a gente sempre teve, que estão vendendo pra gente. Ao mesmo tempo, Tucker Carlson tá destruindo essa imagem falsa de herói que o Zelensky construiu. E aqui, gente, não é questão de apoiar o Putin nem nada do tipo. Putin é um ditadorzinho de merda também. A questão é que são dois ditadorzinhos de merda brigando, tá? Mas depois disso, não pegou não pegou bem no Ocidente, ele falar que não ia ter eleição. Aí ele falou, não pode ter eleição, mas só se o Ocidente, os Estados Unidos, aí vier fazer a eleição pra gente. Por quê?
Duas razões. A primeira, porque no Ocidente vocês já sabem fraudar a eleição na cara dura, já estão fazendo isso em vários países o tempo todo. O Biden já fez isso, já vai fazer isso pela segunda vez. É por isso que ele está fazendo a segunda fraudemia. No Brasil já fizeram isso, na Alemanha já estão prendendo oposição, no Reino Unido já fizeram isso. Enfim, o Ocidente se tornou a terra das ditaduras que fingem ser democráticas, sabe? Da pseudodemocracia. Como se democracia pura e simples já não fosse problemático o suficiente. Os caras ainda fazem uma pseudodemocracia que, na verdade, é ditadura. E porque se o Ocidente for lá financiar a eleição, o Zelensky tira uma grana pra caralho, né? Mas a Ucrânia é o grande ponte de desvio de dinheiro dos Biden, dos Clinton e dessa elite democrata. Você acha que os caras não vão desviar dinheiro para um cacete se eles forem fazer eleição lá? É óbvio. Manda a urna vai parar na mão de cartel mexicano. Sabe? Vai ser maravilhoso de assistir. Enfim, é isso que o Zelensky está fazendo, ao mesmo tempo em que o Biden está explorando opções para impedir que futuros presidentes americanos, até se ele sair do poder e entrar outro cara, esse outro cara não pode encerrar a guerra na Ucrânia. Ele está tentando firmar e articular no Congresso e no Senado um acordo de longo prazo com a Ucrânia. Na prática, isso é impossível. Sabe, se um presidente americano de fato tivesse apoio popular, apoio do Congresso, Senado e afins, e quisesse sair de Israel, por exemplo, que é o país no qual o Biden está se inspirando para isso, Israel tem acordos de longo prazo com os Estados Unidos. Se um presidente americano quiser parar de apoiar Israel, ele precisa de um monte de burocracia extra para fazer isso, mas dá. O Biden quer basicamente pegar esse status de Israel e dar para a Ucrânia também. Vai virar um protetorado americano de longo prazo. Se ele conseguir, não sei se essa o Biden consegue, não. Talvez seja mais coisa para aplacar o Zelensky, mas não sei, cara. O Congresso e o Senado americano não sei se passariam essa porra, não. Com o tanto de backlash, de resposta que tá tendo da população negativa a isso, eu realmente não sei se os caras conseguem passar. Mas, saindo da Ucrânia e indo para o outro lado da guerra, após a morte de Prigozhin, Putin ordena que soldados do grupo Wagner jurem lealdade à Rússia. A gente viu aqui no começo da semana, no final da semana passada, que o Prigozhin e o Utkin, os dois comandantes maiores do exército privado do Wagner, tragicamente tiveram um acidente aéreo, não é mesmo? O que significa que eles, como disse um amigo meu, salve pro Pug, ficaram longe demais de escadas e janelas, então tiveram que morrer de avião mesmo, né? Basicamente, foram passados o Prigozhin e o... Quer dizer, tem gente que acha que ele ainda tá vivo, mas não é gente muito confiável. Mas o Prigozhin e o Utkin caíram de avião. O Wagner perdeu os dois líderes ao mesmo tempo, o líder empresarial e político, que era o Prigozhin, e o líder militar, que era o Utkin. Enfim, o que vai acontecer com o Wagner é o que ficou na cabeça de muita gente. Curiosamente, o acidente aconteceu depois do Putin, um mês e meio, mais ou menos, depois do Putin declarar que o Troshev, um coronel do segundo escalão do Wagner, seria uma ótima liderança para substituir o Prigozhin, o Utkin, né? Um cara que estava se destacando ali, o Pikalov está na África, enfim, a gente detalhou isso na semana passada, e agora o Putin ordenou que os soldados do Wagner jurem lealdade à Rússia. Isso quer dizer que o grupo Wagner vai ser incorporado ao exército russo, que é o que o Shoigu, ministro da Defesa, e essa ala mais burocrática do exército querem? Não. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é um meio do caminho. Por quê? Porque é muito, muito, muito arriscado para o Putin e para todo o esforço de guerra russa tentar incorporar o Wagner ao exército 100%. O soldado não quer. Sabe? O soldado que está no Wagner, ele quer ser mercenário, ele quer servir
em um exército que paga bem, paga em dia, sabe? É mais relaxado em termos de regras. O cara não quer servir na Rússia. Se ele quisesse servir o exército russo, ele tinha se alistado no exército russo. Então a chance desse cara ir embora, desertar, abandonar a causa, se ele for forçado a entrar para o exército russo, é alta. A chance de caras como o Pikalov e o Trochev, que já estão com projetos paralelos, já estão pensando em fundar há tempos, mesmo antes da morte do Prigozhin e do Utkin, o Pikalov já estava com uma banda auxiliar ali, um projeto B de um outro grupo de mercenários que ele lideraria. Então é gente que sai do Wagner e vai fazer outra coisa, sabe? Só que, ao mesmo tempo, Putin está tentando agradar e equilibrar a pressão do exército russo. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que esse juramento de lealdade à Rússia significa? Significa uma não estatização, mas um contrato de longo prazo, um contrato ad eterno com a Rússia. No sentido de que o Wagner vai continuar sendo um exército privado e independente, mas que ele se compromete a servir apenas a Rússia. Ele não vai mais poder vender serviços para qualquer outro país. O modelo da Legião Estrangeira. O modelo da Legião Estrangeira. Eles vão transformar o Wagner essencialmente... Que até é um argumento que eu... mais livre até, porque a Legião Estrangeira ainda é meio estatal, mas... que é basicamente um modelo totalmente livre mercadista de exército, seria nesse sentido, entendeu? A cada 20 anos ia ter uma licitação e uma força de defesa nacional ia ser contratada e iam ter várias forças, porque numa sociedade livre você pode criar uma força de segurança privada e vender serviço de segurança, ponto. A melhor vai vender o serviço de segurança. E depois de 10 anos, depois de 20 anos, e aí vão ter vários exércitos, não vai ter um ou outro, vão ter vários, e tá tudo bem, liberdade é isso, entendeu? Privados que trabalham assim, igual a BlackRock, é igual a Blackwater, aliás. A BlackRock já é outro tipo de exército privado, né? Mas não à toa, uma chama BlackRock, outra chama Blackwater, sim. Aliás, a Suíça é cheia de grupo mercenário famoso também. E você viu que assim, que até dá um contraponto saudável também ao exército principal. Porque, tipo assim, porra, eles não podem sair massacrando o Wagner Group, eles vão ter problema demais, porque são os caras mais eficientes da guerra, que tem mais experiência de guerra, que mais mataram, que estão armados até os dentes, é problema para a Rússia, entendeu? Então a Rússia também tem que lidar de uma maneira não extremamente autoritária. Então... Mas o exército privado é para vocês, ANCAPs, que são bárbaros. Isso é um negócio pra gente fazer, conversar, talvez numa Cataláxia outro dia. Apelou pro Ad hominem. Claramente. Acho que dá pra inserir de graça. Dá pra inserir como um assunto adjacente amanhã, assim, quando a gente for abrir o espaço mais pro final. Cara, não. Isso é um assunto complexo para um cacete. Isso sim, porque na verdade entra na discussão de um governo libertário versus um governo estatal. Exato. Isso dá uma cataláxia boa, vamos ver. Eu mesmo, por exemplo, quando você é contra... Se você é a favor de um governo libertário que não tem o direito de cobrar impostos, eu já considero que é uma forma de anarquia, entendeu? Mas é a questão. Curiosamente, já não tem como financiar o Estado. Sim. Mas isso é papo para outro dia. Hoje é programa de notícia. O Lucas tem que vazar, né? Sim, mas o Lucas tem aula para dar hoje. Sem fazer antes uma consideração, mas isso que o Rufus está trazendo já era uma discussão também do século XIX já, do pessoal. Até que tinha um pessoal que se dizia anarquista por essa razão, e aí chegava o Oberon Herbert falando, cara, concordo com vocês, mas isso não é anarquismo. Então tinha essa discussão conceitual, que é bem interessante da gente explorar no futuro. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vamos fazer uma cataláxia disso. Fiquem bem aí com o Bill e com o Rufus aí. Uma boa noite a todos. Até mais. É nóis. Mas temos mais notícias nessa bagaça. O que mais que a gente tem? Ainda falando sobre nossa última notícia da Guerra da Rússia. Militares anunciam golpe de Estado no Gabão. Gabão não é só um Gabriel Grande. Ele também é um país ali na África. Ele não faz parte do ECOWAS, mas ele tá ali embaixo do ECOWAS. Calma. Maps. Google.
Vou mostrar onde é que tá o Gabão nessa bagaça. Olha só, eu dando a minha localização para vocês, que nem um trouxa. Gabão tá mais ou menos aqui, ó. Tá embaixo do Camarões. O Ecovas, a porrada tá toda aqui. Níger, Nigéria. Esses três aqui estão meio que fechadão com a Rússia. Burkina Faso, Mali, Nigéria. E o resto desse pessoal ao redor tá tudo fechadão com o Ocidente. Fechadão mais ou menos, né? Fechadinho com o Ocidente. Pedindo suborno cada vez mais. O que a Rússia conseguiu fazer foi converter esse pessoal daqui do Gabão para o lado deles. Ou seja, os caras conseguem fazer uma pinça no Níger, Gabão e, cara, sentar o pau na Nigéria. Em termos estratégicos, isso é bem interessante. E não foi um negócio espontâneo. O Gabão, ele tá com a mesma família no poder há uns 40, 50 anos, sabe? É uma democracia, mas você teve... Tá se formando, tipo... do presidente, tá ligado? Meio que um dos palcos da Terceira Guerra Mundial ali na África, pelo jeito, o bicho vai pegar lá. Vai pegar. Vai ter uma guerra total na África. Vai. Toda a guerra mundial tem um fronte asiático, porque os caras precisam de recurso que tá na África. Dessa vez não vai ser diferente, já tá rolando, é que ainda tá meio fria, mas assim, o Níger já tá trocando tiro com a Nigéria, com o Wagner lá ajudando as tropas dele, provavelmente mercenário ocidental ali no meio das tropas nigerianas também, sabe? Então a porrada já tá rolando, é que ninguém liga pra África e a gente só vai, de fato, receber os detalhes disso daqui a 20, 30 anos em aula de história em documentário do History Channel, sabe? Mas... O palco africano da guerra já tá rolando. Então, fiquem espertos, porque é um palco extremamente importante. O Ocidente, principalmente, está ficando sem recurso. Quanto menos recurso eles têm, mais eles precisam de recurso africano. A gente viu que, esse golpe de Estado no Níger fodeu a França. O Níger era o maior exportador de urânio para a França. E a França só não tá na crise energética por causa da energia nuclear que eles não abandonaram. Então, sabe, são coisas estratégicas que o Putin faz que vão estrangulando a porra do Ocidente economicamente, e para eles, pro Ocidente, não é opcional ter a África, é necessidade de guerra mesmo, assim. Mas falando em coisas que não são necessidades, são opcionais e são maravilhosas... A África seria como se fosse a Rússia, o território russo para a Rússia, né? Todos Exato, os como se fosse aquele leste que não é populado, sabe? Sibéria e afins, que é só cheio de recurso natural, mas não foda-se, não tem gente, mas que eles usam para extrair nitrato, para extrair urânio, para extrair níquel, ferro, caralho a quatro. É basicamente isso que a África é para a Europa. É a fonte de recursos naturais dos caras. Sem isso, sem a África, fodeu a estrutura produtiva europeia, sabe? Fodeu legal a estrutura produtiva europeia. Eles vão depender do quê? Da América do Sul, que é mais pobre e mais cara, e da Ásia, da Indonésia mais especificamente, que já é um lugar que também, sabe, tá ali flertando com todo mundo, do Oriente Médio, que já tá se organizando para invadir a Europa. Não, vamos fuder. Sem a África, acabou o esforço de guerra europeu, sabe? Não tem mais recurso para fazer munição, para fazer energia elétrica. Fudeu. A energia elétrica que não vinha da África vinha da Rússia. E aí? Acabou os dois, acabou a luz, velho. Só a Noruega que tem um pouquinho de petróleo, mas assim, não tem capacidade de sustentar o resto do pessoal inteiro. Mas, o que mais que a gente tem de notícias? Temos... Não vamos falar do... seguinte... Já deu o nosso tempo. A gente ainda vai falar do Tucker Carlson quando a gente for fazer o react de sexta, porque o Tucker Carlson entrevistou o Orbán e a gente vai ter que assistir isso com vocês. Tem mais alguns outros vídeos que a gente quer assistir com vocês também. O Roncaglia, não dá para ficar sem, né? O Roncaglia tá falando mais merda, tá falando merda sobre o Milley, a gente vai dar uma assistida nisso. Então, sexta-feira a gente vai fazer uns reacts e aí a gente fala do Tucker Carlson com o Orbán e afins. Isso aqui não dá para deixar passar. Mais de 1.600 cientistas assinam a declaração de não emergência climática, incluindo 2 ou 3 prêmios Nobel. Quantos prêmios Nobel?
dois ganhadores do Nobel, o John Francis Clauser e o Ivan Giaever, que eu não vou fingir que sei qual é a obra dos caras, o quão competentes são os caras. Mas, assim, finalmente a gente tem algum nível de espinha, de culhão dentro da academia, dentro desse pessoal que é pago pela burocracia estatal para fazer pesquisa e que, por causa disso, estava calando a boca, calou bastante a boca durante a pandemia. A academia médica se envergonhou, a classe médica, como em geral, se desgraçou, talvez mais do que o exército brasileiro, né? Mas a academia e esse pessoal de climatologia é pesadissimamente desgraçado por causa disso. Então, antes da gente falar do Reino Unido e da significação do Reino Unido, fica aqui palmas para os 20 brasileiros que assinaram essa bagaça. O Thiago Maia, que é físico nuclear, o Peter Brian Bailey, que não tem nome de brasileiro, mas aparentemente não me passaram errado, ele é americano mesmo. O José Nestor Cardoso, Mário Carvalho Fontes Neto, José Bueno Conte, Ricardo Felício. Ricardo Felício sempre manda bem, né? O Ricardo Felício é aquele maluco da USP lá, maluco não, meteorologista da USP, que sempre falou mal dessa bagaça. O Agnaldo Martins, o Luiz Carlos Molion, da UFAL, o Marcos José Oliveira, o Fernando Paiva, José Carlos Parente de Oliveira, o Guilherme Poli Rodrigues, olha só, temos um parente do Poli que assinou essa porra. Guilherme Poli Rodrigues, geógrafo e mestre em climatologia. O Adelino de Santi Júnior, Geraldo Luiz Saraiva Lino, Marcelo Silva Sader, a Daniela de Souza Onca, ou Onça, não sei se me passaram, da UDESC, e o Igor Vaz Maquieira. Cara, chato falar nome por nome? Mas tem que falar porque todos esses individualmente merecem palmas. Mitos. Tem que ser muito macho para arriscar o que eles arriscaram dentro da academia cara, colocar a cara a tapa para falar a verdade. Só para isso. Eles não estão ganhando dinheiro para fazer isso. Eles estão só falando a verdade. Sabe? É gente que é especialista, é geógrafo, é meteorologista, é climatologista, é ecologista, é tudo pessoal dessa área de exatas, que se mistura um pouco com biológicas, mas assim, é tudo pessoal dessa área que tem tudo a perder, nada a ganhar, a não ser o fato de que a sua alma, sabe? A sua relação com a verdade e com a honestidade individual. Palmas para todos eles. Gente pra cá. Tem uma mulher no meio, mas assim. Pessoas da porra. Palmas. E por fim, temos o Reino Unido virando colônia chinesa, basicamente. Antes da gente falar do Reino Unido, deixa o seu like, se inscreva no canal, se inscreva nas nossas outras redes sociais. Temos o Instagram, temos o nosso Telegram, temos o TikTok, temos o Spotify, para quem quiser escutar a gente sem precisar ver. E temos o Tipa também, tipa.ai/catalácticos, caso você ache que o Rufus tá com a camiseta velha, precisa comprar coisa nova para casa dele, manda uma grana para nós aí. É isso aí. Eu tô na Rússia, eu preciso comprar iodo, então manda uma graninha aí para não morrer por intoxicação nuclear radioativa. Mas é isso aí. Por favor, continue compartilhando o nosso trabalho e vamos para a Inglaterra. Começando com essa porra aqui. O GoFundMe, com certeza por causa de pressões do governo inglês, congelou as doações para o Grey Zone. A Grey Zone é basicamente o Catalácticos com esteroides britânicos. É o O'Keefe Media Group britânico. É uma empresa pequena, mas picudíssima de notícia lá do Reino Unido. Os caras que a gente mostrou aqui fizeram uma investigação independente da explosão do Nord Stream, do gasoduto que foi explodido ali no começo da Terceira Guerra Mundial, que é da Rússia para a Alemanha, e acharam provas conclusivas de que foram os americanos que explodiram. Os caras que estão sendo perseguidos pelo governo britânico faz tempo, a gente já noticiou aqui mais de uma vez os caras sendo detidos, os caras sendo processados, os caras sendo acusados de ser agente russo em solo britânico.
E agora o GoFundMe ou Go Fuck Yourself, talvez seja o nome melhor para essa porra dessa empresa maldita de vaquinhas online, congelou o fundraiser, congelou a vaquinha para dar dinheiro pro Greyzone lutar as suas batalhas políticas, sabe? O que é pior, não é que eles devolveram a grana pro pessoal, eles congelaram a vaquinha. A grana tá na mão do GoFundMe. E não vai para a mão do Greyzone, nem volta para a mão da pessoa que queria doar pro Greyzone e pode fazer de outra forma. Então os caras estão realmente sabotando a porra do Greyzone, porque o Greyzone tem compromisso com a verdade e faz trabalho investigativo, policial, jornalístico real, sabe? Puta merda. Temos também um vereador britânico preso por crime de ódio, depois de retweetar coisas como isso aqui. Calma, deixa eu ligar o VPN, porque esse vídeo vale a pena a gente assistir. Vou dar aquela travadinha básica, pero vale a pena. Estou de volta? Estão me vendo? Estão me escutando? Olha só, a tecnologia. Não travou. Né? Maravilha. Dá um saque nisso aqui. É por isso que o cara foi preso. Ele compartilhou esse vídeo. I am scared of Allah, subhanah wa ta'ala. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah. You're in my face. You came up to me. I thought twice. You're the one. You're coming up to me now. Come on, come on. Come on. No. What are you doing here? Pastor muçulmano, né? Versus o pastor cristão. I am preaching. You are preaching. I'm going to require you to go away. You can never. Okay, then I will arrest you for a breach of peace. Plain and simple. What breach of peace? Is what you're doing at the moment. You're causing problems. You're disturbing people's days, and you're breaching their peace. Okay, so for that to be dealt with, if you won't go away voluntarily, we will have to arrest you. I'll tell you, this young man has the right to assembly. He can stand here, he can shout, he can alarm, and so on and so forth. He can shock and offend. Here's one in his action, he goes beyond that, and he commits a public order of that. Oh, criminalise harassment, and then he will be arrested. You will listen. Take me. No. Don't take my Bible away. Don't take my Bible away. Pois é. O cara tweetou. Ditadura islâmica via prefeitura. Via prefeitura. O cara tweetou isso. E isso e mais coisas como. Cadê? Qual foi a outra coisa que ele falou? Falou que os eventos de orgulho LGBT não são uma virtude, mas são um pecado. É isso. Teve uma terceira coisa também. Ele falou que se você dá valor à liberdade de expressão, por favor, assine essa petição e compartilhe ela. Por causa dessas três coisas, esse vereador foi preso no Reino Unido. Mas o Ocidente é livre. Podem ter certeza disso. O Reino Unido é uma república democrática livre. Capital globalista, né? Pois é. Puta, a Cuba é o que o Lucas fala, é a Cuba europeia, essa porra. O cara foi preso porque ele postou um vídeo comparando a atitude de um pregador muçulmano e a relação da polícia com isso com um cristão. E porque ele não gosta da parada gay. E se manifestou na rede social por causa disso, e se manifestou a favor da liberdade de expressão. Tomou uma multa e foi preso. Olha só que maravilha que é o Reino Unido. E, aliás, cara, quem tinha razão nessa porra aí, por incrível que pareça, é o pastor muçulmano. No Brasil, não dá pra fazer isso com o PM, porque o Brasil não tem... Sabe, o PM brasileiro vai te dar vai te dar porrada, botar no fundo da viatura, te levar pro meio do mato e te matar, porque a polícia brasileira não tem nenhum mecanismo de controle e afins. Mas em um país com a polícia sojada, que nem no Reino Unido, é isso que tem que fazer mesmo. Tem que ofender policial, tem que ser grosso com o policial que tá tentando violar o seu direito. Nos Estados Unidos eu podia me dar o luxo de fazer isso. Aqui na Rússia ainda não tive a oportunidade de decidir, mas não sei se seria uma ideia muito boa. Talvez quando meu russo tiver melhorzinho, às vezes role.
Mas Estados Unidos, Reino Unido, esses lugares que tem a polícia sojada, você tem que exercer o seu direito mesmo. E se a polícia parar você e tentar infringir os seus direitos, você tem que ser grosso com a porra do policial mesmo. É cão do Estado e é covarde. Se não fosse, não tava na polícia britânica, sabe? E aí, de fato, quando vem um cara que é macho, um pregador que é mais agressivo, os caras dão para trás. Quando vem um pregador cristão pacífico, os caras vão lá e prendem o maluco. Aí vem a porra de um vereador, fala que isso é um absurdo e o cara vai preso também. Esse é o Reino Unido. Massa, massa. Maravilhoso. Maravilhoso. O mesmo Reino Unido que está sofrendo um caos aéreo agora. Cadê a notícia? Calma que eu sou meio boomer. O mesmo Reino Unido que está sofrendo um caos aéreo e o governo veio dizer que não foi cyberataque. No Rufus, eu me atrasei pro programa hoje, mas eu não tava usando heroína, beleza? Fechou? 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 Foi só um atraso, mas não era heroína. Eu não tava traficando crianças. Sabe? Não foi por isso que eu me atrasei. Perfeito. É basicamente isso que o Estado britânico tá fazendo. Ó, pessoal, temos caos aéreo, mas não foi um cyberataque. Maravilha, maravilha, maravilha. E por fim... Já que você tá falando, né? Já que você tá falando, então não foi, né? Quem sou eu para duvidar do Estado britânico que prende vereador e que está sendo comprado pela Goldman Sachs com fundos chineses? Então é isso aí. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa, tanto quanto a gente gosta de fazer o programa para vocês. Amanhã temos a nossa Cataláxia sobre as bases morais do libertarianismo. O que caralhos que é libertarianismo e o que não é libertarianismo. Por que utilitarista não é libertário? Por que fanático teocrata não é libertário? Por que libertário é libertário, ponto. Sabe? Independentemente de base religiosa ou não, é um bicho específico e que, infelizmente, no Brasil a gente confunde com outros bichos políticos. E amanhã a gente vai conversar um pouco sobre o declínio das figuras libertárias no Brasil e por que isso era previsível, por que gente como eu e o Lucas, por exemplo, já estamos avisando disso há anos. Então, se você quiser, se tiver interesse, cola aí amanhã, 6 às 7h30. Foi um prazer trazer o programa para vocês hoje. Espero que tenha sido legal para vocês também. E até amanhã.